mesmo, podemos responder perguntas que surgiram, tem problema, né? Essa é uma coisa bem interessante, né? Instalação mais rápida, são mais econômicos, mais flexíveis, né? Então isso é uma boa solução. A gente acaba fazendo a modelagem de várias sessões. Aqui no caso, para o Rodoanel, a gente fez os 2 emboques já eram de rocha, então só que no meio do túnel tinha um trechinho em solo, então a gente fez de rocha, da transição solo-rocha, para conseguir pegar todas as sessões representativas de geologia que a gente ia ter durante a escavação desse túnel, tá? Aqui tem uma seção transversal de como que ficaria o túnel com o revestimento primário, ou esse de primeira fase, em vermelho, e o revestimento secundário, que é o definitivo, em achura, que é cinza. O FLEC é um programa que permite a gente... Aí vocês podem observar que no Rodoanel eram 2 túneis paralelos, né? Porque um é para uma pista num sentido, o outro é para o tráfego no outro sentido. E esses túneis paralelos, eles não devem ficar muito próximos, porque você está num túnel, você muda, alivia, perturba o campo de tensões do maciço de solo de rocha. Se o outro túnel estiver muito próximo, ele vai dar um acréscimo de tensão entre os túneis, e isso pode, em alguns casos, sobrecarregar o maciço, seja de rocha ou de solo, na região entre os túneis, o maciço do solo rocha entre os túneis. Então tem que ter uma distância mínima. Em geral, a gente coloca um diâmetro, pelo menos, né, de distância entre túneis, para não haver influência de um no outro. Então, por isso estão vendo 2 túneis, que é o fato do Rodoanel. Isso. Então aqui nessa figura direita a gente tem... Então a gente consegue fazer por fases, ele vai mantendo os deslocamentos, as tensões, fase a fase, e normalmente a gente vai fazendo de acordo com as fases do método construtivo mesmo. Nesse aqui eu até trouxe as fases que a gente usou para fazer esse túnel específico, né? Esse túnel aqui, ele já não tem aquele canto reto, né? Conforme o Cochin comentou, a gente evita deixar pontas nesse revestimento, porque sempre que a gente tem alguma ponta, tem uma concentração muito alta de tensão no solo, que resulta também numa concentração de esforços no nosso revestimento, que pesaria muito o dimensionamento. Então, quanto mais redondinho assim o túnel, melhor para a estabilidade dele e para o dimensionamento do revestimento. Bem por dentro da enfilagem, ok? Bomba. Um aqui, outro aqui, tá? Por último, caso de obra aqui, caso 3, duplicação da BR-280 em Santa Catarina, no Morro Vieira, em atividade também. Quem está executando... Aí vocês podem observar que no Rodoanel eram 2 túneis paralelos, né? Porque um é para uma pista num sentido, o outro é para o tráfego no outro sentido. E esses túneis paralelos, eles não devem ficar muito próximos, porque... Então a gente consegue fazer por fases, ele vai mantendo os deslocamentos, as tensões, fase a fase, e normalmente a gente vai fazendo de acordo com as fases do método construtivo mesmo. Nesse aqui eu até trouxe as fases que a gente usou para fazer
Na hora que aqui é um bate-papo, simplesmente não é nada, digamos assim, que não possa ser entendido sendo um jato de ar e aditivo. O problema do concreto via úmida, por exemplo, eu não uso ele no solo grampeado. Ele é um concreto muito bom, excelente, não tem nenhum defeito. É até melhor você ter menos reflexão do concreto via úmida. Só que você depende de uma concreteira para fazer, ou de ter uma central na obra, ou de vir de uma concreteira. E todos sabem, quem já está trabalhando há algum tempo, sabe que não dá para confiar em concreteira. Eles não obedecem horários, eles não obedecem nada de nagem. Grampeamento de frente nos dá uma segurança melhor. É o que eu falei. A geotecnia moderna ajudou o NATM com alguns serviços, como as enfilagem, o grampeamento de frente, o chuvator nas sapatas, tudo isso, tá? Esse é aquele túnel pronto, esse realmente é em Porto Real, lá no Rio, agora estou lembrado. E melhora a impermeabilização. Nós estamos usando... Cana, né? Aqui mostrando a seção lateral e a seção pretendida, e o passo se repete, com a perfuração, carregamento, plano de fogo, explosão, remoção dos detritos, certo? Para caçamba, remove fora. Na sequência, de novo, vai fazer o bate-choco, nova perfuração, revestimento primário, proteção com chumbadores ou tirantes, e a sequência executiva segue, fazendo então o rebaixamento primeiro do topo do túnel e depois fazendo a rampa para rebaixar o que se chama a parte inferior do túnel, para depois finalmente escavar o invert. Demole novamente com plano de 574 earth pressure balance shield is being used in the Galeria Spargo project. As part of the 3-lane widening of the A1 Autostrada in Italy, the machine is boring a 2.5-kilometer tunnel section between Bologna and Florence. The route model shows the S-shaped line of the section being tunneled. After completion of the first bore, the machine is turned and then drives the second bore parallel to the first. With its rotating cutting wheel, the tunnel boring machine removes the material at the tunnel face. A screw conveyor then moves the excavated soil to conveyor belts behind the EPB shield. While all this is going on, hydraulic cylinders continuously drive the tunneling machine forward. Protected by the shield skin, the reinforced concrete segments are set in place. When a complete ring has been built, the machine is able to push off from the newly installed tunnel ring and continue boring into the ground. The 105-meter-long backup houses all the logistics equipment needed to operate the entire system. Jeder Tübingen ist mit einer umlaufenden Dichtung versehen, die das Eindringen von Bergwasser in den Tunnel verhindert. Das Versetzen der Tübings erfolgt mit dem Erektor. Der Erektor wird von einer tragbaren Handsteuerung unter direktem Blickkontakt gesteuert. Die Tübings werden mittels einer Vakuumsaugplatte von der Tübing-Zuführung angehoben. Durch den Segmentfeeder im Sohlbereich wird der Erektor kontinuierlich mit neuen Tübingen versorgt.
Genau an der Stelle, wo der Stein zu platzieren ist, werden die Hilfsvortriebspressen vor dem Setzen eines neuen Steines zurückgefahren. Der Tübing wird gesetzt und durch das sofortige erneute Anpressen der Hilfsvortriebspressen mit dem Gesamtsystem verspannt. Então aqui a gente está vendo ó, descer no posto de visita para continuar a escavação nos túneis de drenagem. Tem contato entre a chapa metálica galvanizada pintada e a areia existente, para proteger melhor o túnel no seu contexto global. Mas não quer dizer